No meu vídeo sobre as estreias de novembro, eu comentei que Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald eram um dos filmes mais aguardados do mês e até do ano. Eu, particularmente, estava muito ansioso, é um filme que eu estava esperando muito, eu gosto muito de Harry Potter, mas infelizmente foi um filme que deixou um pouco a desejar pra mim. No vídeo de hoje eu vou fazer uma crítica desse filme e falar um pouco sobre o que eu gostei bastante e o que eu não gostei tanto. Meu nome é Lucas Mizumoto e seja bem-vindo ao Tempo de Tela. Antes de começar, duas coisas. Essa crítica vai ser sem spoilers e, apesar de eu não ter gostado tanto assim, eu ainda considero um filme bem interessante. Então, bora lá pra sinopse? Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald acompanham, os eventos que a gente viu pós Animais Fantásticos e onde habitam, O Grindelwald está sendo transferido da América para a Europa para ser preso, E ele acaba fazendo uma fuga e pós-fuga ele começa a reunir seguidores para a causa dele e também por conta de um plano que ele tem envolvendo personagens do outro filme. É uma trama basicamente bem linear nesse sentido, A gente tem o Grindelwald querendo pegar essa coisa que ele precisa e reunir esse grupo. Nisso não tem muito mistério. E é um filme muito introdutório para essa nova fase da franquia, ou seja, esse filme ele serve basicamente para a gente ter uma ideia do plano do Grindelwald, o que ele quer fazer e como ele quer fazer. Nesse sentido, o filme funciona muito bem. Você pega do ponto A para o ponto B, não tem muito mistério e ele consegue fazer o plano dele funcionar. Por outro lado, o filme peca um pouco na questão dos personagens. Ele introduz muita gente nova que, apesar da gente ter alguma noção do primeiro filme, por exemplo, a Little Lestrange, o Theseus, o irmão do Newt e tal, são personagens que são subaproveitados. Além disso, os personagens do outro filme, eles têm também um papel importante, só que eles são meio que jogados em alguns momentos. Aqui eu dou destaque principalmente pro Jacob e pra Queen, que são personagens que eu particularmente tinha gostado muito do primeiro filme. Na real, pra mim, são os melhores personagens do primeiro filme, junto com o Newt. Só que eles são um pouco jogados. A aparição deles inicial é meio que, opa, chegamos aqui pra te ajudar. E isso me incomoda um pouco, porque cria muitas conveniências narrativas. Ainda em relação aos secundários, o Credence, que volta nesse filme, ele tem uma explicação um pouco vazia, digamos assim, do porquê que ele voltou, tanto que o próprio Newt ele fica, ué, você tá vivo? E isso me incomoda um pouco, e além disso, a motivação de roteiro dele aqui é um pouco esquisita, porque a gente não tinha nada disso no primeiro filme e ele começa a ter uma importância, uma relevância muito grande agora. Tanto para a história em si, quanto para ele mesmo. Ele começa a ter questionamentos que ele não tinha antes. É interessante porque o personagem se desenvolver é bom, afinal de contas o ator é muito bom, O Ezra Miller é um cara muito, muito bom, eu gosto muito de filmes dele. Só que fica um pouco que um buraco nessa história, Talvez mais pra frente a gente tenha umas explicações sobre isso, mas a princípio eu achei que a motivação dele é um pouco jogada demais. Outro personagem também é a Nagini, que, quando o pessoal viu no trailer que tinha Nagini no filme, surtou e tal, só que não tem muito também uma explicação dela, e isso obviamente vai ficar para outros filmes, porque ela é um personagem que tem uma relevância na saga Harry Potter, só que nesse primeiro filme, nesse segundo filme, ela basicamente tá ali para acompanhar o Credence, então fica um buraco nesse sentido. Mas, como eu disse, esse é um filme introdutório, que vai trazer coisas pra frente. E outro personagem que pra mim foi super jogado, o personagem Yasufu Kama, se eu não me engano esse é o nome dele, que é um personagem novo que foi introduzido agora, que ele tem uma relevância até pra trama principal do filme, Ele tem uma questão lá com um plot twist que vai rolar no filme, só que você não tem tanto desenvolvimento dele assim, você tem um flashback que fala dele e tal, mas, sabe, fica faltando alguma coisa. Eu acho que os personagens que foram introduzidos aqui e os secundários que já tinham antes tiveram um pouco de desenvolvimento pra trama em si, então isso me incomoda um pouco nesses personagens. Por outro lado, o trio de personagens principais eles estão muito bem, O Grindelwald, o Newt e o Dumbledore, eles mostram pra que vieram, sabe? Você tem essa necessidade deles no filme. O Newt, principalmente, você tem um arco de desenvolvimento muito interessante. Enquanto o primeiro filme ele é um cara super inocente e tal, e no início desse filme também, no final você vê que ele pega o peso das coisas que ocorreram aqui e traz pra eles. Tem uma fala dele no final do filme, que ele fala, eu escolhi um lado, e isso é muito importante, porque você vê esse avanço do personagem, essa importância dele na história. E é legal. O Jude Law também, como Dumbledore, assim, dá um show à parte, eu gostei muito da presença dele no filme, ele é um cara que apesar de também ter poucas falas, que eu vou falar do Grindelwald daqui a pouco, você compra que ele é de fato Dumbledore, é interessante isso, ele é um cara muito perspicaz e tal, e você já vê a importância dele no mundo bruxo, mesmo jovem, aqui e tal. E o Grindelwald, ele tem um discurso muito forte em determinado momento do filme, que flerta até com umas questões atuais do mundo geral, que é marcante isso da J.K., Ela trabalha muito essas questões de minorias, de questão de preconceito e tudo mais na obra dela,
e o discurso do Grindelwald meio que dá uma retomada nisso. É interessante ver como ela ainda tem essa força de trabalhar com essas questões dentro da obra dela. Como eu falei, os personagens acabam tendo um desenvolvimento um pouco raso e a trama principal, digamos assim, ela funciona, né? Mas aí entra o problema, ao meu ver, que são as subtramas. Porque como você tem muito personagem, eles são um pouco desenvolvidos. Então, o filme começa a botar muitas histórias entrelaçadas que são muito frágeis, sabe? Você pensando um pouco, você fica, pô, dá pra achar um furo aqui, um furo ali, ou então fica uma coisa faltando. Então é um filme que funciona como uma introdução pro 3, 4 e 5, só que fechado nele mesmo, ele é um filme que deixa a desejar no roteiro, sabe? Você não tem um início, meio e fim muito bem definido. Ele é um início pro meio e o fim que vão ter mais à frente. Isso me incomoda um pouco porque acho que daria pra trabalhar mais. Outra coisa que me incomoda um pouco é em relação à França. Diferente do primeiro filme, onde os Estados Unidos tinha uma relevância, o mundo mágico americano tinha uma relevância, a gente teve uma explicação maior daquilo ali, o mundo mágico francês é meio que jogado de lado. Você tem até a cena do circo que aparece no trailer, que é interessante, que mostra um pouco realmente da França, e até alguns momentos do filme a gente passeia, a gente vê, por exemplo, a Torre Eiffel e tal, mas a sociedade mágica francesa não é tão utilizada. Isso me deixa um pouco chateado pelo seguinte, eu queria ter essa expansão de universo de fato e aqui não teve. É mais uma reclamação minha, de fato, assim, eu acho que talvez ela possa trabalhar isso em contos, ela já até trabalhou na real, mas eu queria ter mais isso no filme, sabe? Eu queria ver mais os mágicos franceses, né? Os bruxos franceses interagindo e trazendo alguma coisa a mais, de repente um personagem francês, né, de fato ali, não só uma bengala como é uma personagem que acompanha o Grindelwald. Mas se o filme falha nessa exploração da França, ele acerta muito no aspecto mágico da coisa. Sabe, é impressionante como a questão visual ainda é muito importante para essa franquia e é muito bem trabalhada, sabe? Você tem o uso do 3D aqui, ele tem uma necessidade, você vê que tem um trabalho por trás, né? As cenas de ação são muito boas, as partes com magia são interessantes, os animais continuam fantásticos, desculpa o trocadilho, mas eles são bonitos visualmente, sabe? É um negócio que encanta, você realmente fica imersivo naquilo ali, sabe? Você, tipo, cara, eu estou vivendo esse mundo fantástico. E isso passa muito pra gente, sabe? Essa preocupação da ambientação mágica, bruxa, né? É muito importante e continua muito forte. Não vai ser nenhuma surpresa se o filme concorrer ao Oscar de melhor efeito visual, figurino, novamente, que já ganhou no primeiro filme, coisas assim, porque merece. Você tem essa preocupação com o mundo bruxo ainda, nesse quesito visual, e é uma coisa que até, agora falando sobre meu ponto de vista aqui, me ganha no filme, né? Porque se eu tenho problemas com o roteiro, a questão visual me faz esquecer um pouco esses problemas. Porque eu fico tão encantado, tão imersivo naquilo ali, que eu fico ok, sabe? Tipo, eu aceito, eu compro essa ideia, JK. Me manda mais desse mundo porque eu tô gostando. E ainda nessa questão visual, né, tem um monte de referências. Se você já acompanha Harry Potter há muito tempo e gosta da franquia, você vai adorar esse filme. Porque tem vários personagens, vários pontinhos aqui, alguns animais, né, o próprio Hogwarts que volta aqui, que dão aquele calento no coração de tipo, cara, estou de volta em Harry Potter, sabe? Você finalmente vê a união entre Animais Fantásticos e Harry Potter aqui, sabe? Tem essa preocupação pros fãs saudosistas que vende muito bem o filme, aquela questão do fanservice bem utilizado, porque encanta. Só pra resumir então, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald é um filme que, pelo menos pra mim, funciona de uma maneira introdutória pro 3, o 4 e o 5, além de trazer, né, elementos da saga Harry Potter pra esse universo, né? Você tem a junção finalmente. No entanto, ele peca como uma construção de filme própria, ou seja, a história dentro dele não funciona tão bem e os personagens são pouco explorados. Eu tenho fé de que eles vão ser trabalhados mais à frente, mas dentro desse filme não funciona tão bem. Como eu comentei, a questão visual ainda influencia muito, o universo bruxo ainda encanta muito, e traz ainda esse saudosismo para os fãs antigos e até para os novos. É um filme que tem altos e baixos, eu acho que está um pouco abaixo do que eu esperava, mas ainda assim é um filme interessante que eu pretendo assistir novamente, até porque tem muitas coisas ali que você vai ficar pensando e teorizando para o futuro da franquia. Então é um filme que, de maneira geral, tem saldo positivo, mas tem problemas que eu não posso deixar de falar. E você, já assistiu Animais Fantásticos dos Crimes de Grindelwald? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like, ajuda pra caramba a gente, se puder compartilhar para outras pessoas. É isso, galera, um abraço e até a próxima.